Eu matei o meu irmão naquela noite de ação de graças, não com uma faca ou um tiro, mas com o silêncio que devora almas, e jurei que ele sentiria cada pedaço da minha dor antes de eu o enterrar vivo na memória da família. As páginas do álbum estavam vazias como o meu peito, cada foto arrancada com fúria meticulosa, deixando apenas farpas de papel e o cheiro acre de traição no ar úmido de Lisboa. Eu ri alto, um riso que ecoou pelas paredes da nossa casa antiga no bairro Alto, porque só então entendi, a vingança não é um ato rápido, é uma doença que se alastra devagar, corroendo tudo o que um dia amamos. A cozinha ainda cheirava a peru assado e a vinho do Douro, os pratos sujos empilhados na pia como testemunhas mudas do banquete que nunca terminou. Eu havia chegado cedo, como sempre, carregando o álbum debaixo do braço, aquele relicário de couro rachado que a nossa mãe nos dera no leito de morte, 10 anos antes, sussurrando que era o único fio que nos ligava uns aos outros. Guardem-no, meus filhos, dissera ela, os olhos vidrados pela morfina, pois a família é o que resta quando o mundo desaba. Eu o abrira ali mesmo, na mesa de carvalho que rangia sob o peso das nossas tradições, ansioso por reviver os natais em Sintra, as praias de Cascais onde corríamos-nos na areia dourada, os verões no Alentejo colhendo uvas que se transformavam em vinho tinto como sangue. Mas as páginas estavam nuas. Cada fotografia, o meu primeiro passo trôpego ao lado do Manuel, a nossa comunhão com as velas tremulando no vento atlântico, o casamento da nossa irmã com o sorriso falso que agora eu via como uma mentira profética, havia sido dilacerada com precisão cirúrgica. Não era vandalismo aleatório, as bordas eram limpas, como se uma tesoura afiada tivesse cortado as memórias do meu corpo. O meu coração parou por um instante, e então explodiu em fúria cega. Eu sabia quem era o culpado. O Manuel, o meu irmão mais velho, o herdeiro perfeito, o traidor que sempre invejara o meu lugar ao sol. Ele, que herdara a casa, o negócio de vinhos e o amor incondicional da mãe, enquanto eu, o caçula errante, ficara com as sobras, dívidas, noites solitárias e um vazio que só o álcool preenchia. Eu o confrontei ali mesmo, no meio da cozinha, enquanto ele limpava os restos da mesa com um pano que tremia nas suas mãos. Quem fez isto, Manuel? Quem ousou profanar o que resta de nós? A minha voz saiu rouca, como o crocitar de um corvo sobre as torres de Belém. Ele ergueu os olhos castanhos, idênticos aos meus, mas endurecidos pelo egoísmo de quem sempre toma sem dar. Por um segundo, vi o pânico dançar no seu rosto, um lampejo de culpa que ele tentou mascarar com um sorriso condescendente. Devem ter sido as crianças, irmão. Elas brincam, sabes como é, amanhã compramos um novo álbum. Mas eu conhecia aquela mentira, era a mesma que ele usara para roubar o meu noivo, 15 anos antes, quando eu era jovem e tolo o suficiente para amar sem reservas. A vingança começou nessa mentira. Não gritei, não o agredi, isso seria misericórdia. Em vez disso, sorri de volta, um sorriso que cortava mais fundo que qualquer lâmina. Sim, deves ter razão. Vamos fingir que nada aconteceu. Pela família. E enquanto ele virava as costas para lavar os copos, eu comecei a tecer a teia. A primeira linha era simples, silêncio. Eu não diria uma palavra sobre o álbum naquela noite, nem na semana seguinte. Deixaria que a ausência das fotos corroesse a sua consciência, como ácido em metal. Ele acordaria no meio da noite, imaginando o fantasma da mãe a perguntar por que as memórias haviam sumido. E eu estaria lá, invisível, a assistir ao colapso. Os dias seguintes foram um ritual de contenção. Lisboa acordava sob um céu de um azul impiedoso, o Tejo serpenteando preguiçoso entre as colinas, mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Eu andava pelas ruas do Chiado, o sol batendo nos mosaicos das calçadas como se zombasse da minha dor, e revivia cada fragmento rasgado. A foto do nosso pai, o pescador estoico de Setúbal, com as mãos calejadas segurando uma rede cheia de sardinhas prateadas, arrancada. A imagem da nossa avó, dançando o fado numa taberna enfumaçada do Alfama, a saia rodando como chamas, dilacerada. Cada perda era uma facada no peito, mas também um lembrete. O Manuel não era só o ladrão das fotos, ele era o ladrão da minha vida inteira. Lembro-me vividamente da noite em que tudo começou a ruir de verdade. 15 anos antes, eu era o António de 22 anos, cheio de sonhos e de um amor que achava eterno. O João, o meu noivo, era um artista de rua em Lisboa, com cabelos cacheados que caíam como cachoeiras sobre os ombros e olhos verdes que capturavam o mar da Ericeira. Nós nos conhecemos numa feira de artesanato no Rossio, onde ele pintava azulejos com motivos de sereias e galeões. Tu és o meu porto seguro, dissera ele,
traçando o meu rosto com um pincel sujo de azul cobalto. Planejávamos uma vida simples, uma casa no Algarve, talvez adotar uma criança, envelhecer vendo o pôr do sol tingir o céu de laranja. Mas o Manuel interveio. Ele, com 30 anos e o charme de um lobo, convidou o João para uma conversa de negócios no seu armazém de vinhos em Vila Nova de Gaia. Voltou para casa com o troféu, o João nos seus braços, rindo das piadas do meu irmão como se eu nunca tivesse existido. Ele é fraco, António, disse-me o Manuel uma noite, no nosso quarto partilhado, enquanto eu engolia lágrimas no escuro. Precisa de um homem de verdade. Aceita, irmão, o amor não é para todos. Eu aceitei, porque o que mais podia fazer? A família era sagrada, e o Manuel era o pilar. Enterrei o meu coração no trabalho, tornei-me professor de História numa escola secundária em Benfica, ensinando aos miúdos sobre os descobrimentos como se as grandes navegações pudessem curar as minhas próprias perdas. Agora, com 47 anos, o álbum rasgado era o estupim. Eu comecei a observar o Manuel de perto, como um predador estuda a presa. Ele vivia na casa da família, uma mansão decrépita no alto de Santo Amaro, com vistas para o rio que pareciam uma bênção mas eram só uma prisão dourada. A mulher dele, a Isabel, era uma sombra pálida, uma contadora de meia-idade que suportava as infidelidades com o estoicismo de quem cresceu nas terras áridas do interior. Eles tinham 2 filhas, a Maria e a Sofia, adolescentes que mal me olhavam nos olhos, educadas no luxo falso que o Manuel comprava com o suor dos outros. A minha primeira jogada foi sutil, enviei uma mensagem anônima para a Isabel. Não uma acusação direta, mas uma semente de dúvida. Pergunta ao teu marido por que ele guarda um álbum vazio no sótão. As memórias não mentem. Eu a vi ler a mensagem durante o jantar de domingo, na nossa tradição semanal de bacalhau à brás e vinho verde gelado. Os seus olhos se arregalaram, e ela pousou o telemóvel com mãos trêmulas. Manuel, o que é isto do álbum? Perguntou, a voz fina como fio de nylon. Ele riu, alto e forçado, batendo na mesa com o punho. Superstições, amor. O António anda paranoico de novo. Mas eu vi o suor perlar a sua testa, e soube que a dúvida havia plantado raízes. Enquanto isso, eu mergulhava nos arquivos da família. Na Biblioteca Municipal de Lisboa, sob as lâmpadas amareladas que cheiravam a poeira e a séculos, desenterrei documentos, testamentos falsificados, transferências de propriedade que o Manuel manipulou após a morte da mãe. Ele havia alterado o testamento, deixando-me apenas uma pensão miserável enquanto ficava com tudo. Pela estabilidade da família, justificara ele no enterro, apertando a minha mão com falsa ternura. Agora, com cópias xerocadas no meu apartamento minúsculo em Alcântara, eu tinha munição. Mas a vingança não seria legal, seria pessoal, um espelho da dor que ele me infligira. Os dias se arrastavam como névoa sobre o Tejo. Eu ensinava as minhas aulas com uma intensidade nova, descrevendo as Inquisições portuguesas não como história morta, mas como lições vivas de como o poder corrompe. O homem, quando encurralado, revela o monstro que sempre carregou, dizia eu aos alunos, e via neles o reflexo da minha própria transformação. À noite, sozinho com uma garrafa de Porto, eu reconstruía o álbum na minha mente, colava as memórias rasgadas com raiva, imaginando o Manuel de joelhos, implorando perdão. A segunda fase veio numa tarde chuvosa de dezembro. O céu de Lisboa despejava água como lágrimas não choradas, e eu o convidei para um passeio pelo Jardim da Estrela. Precisamos de falar, irmão, disse eu ao telefone, a voz suave como mel envenenado. Ele aceitou, relutante, e nos encontramos sob os plátanos centenários, as folhas molhadas colando-se aos nossos sapatos. O álbum. Foi um acidente, mentiu ele imediatamente, sem preâmbulos. Eu parei, fingindo surpresa. Acidente. Então por que as fotos do João estão intactas no teu quarto, Manuel? Eu vi, quando fui buscar o casaco da Isabel na semana passada. Era uma mentira minha, é claro. Mas o seu rosto empalideceu como cera, e ele gaguejou, o quê? Não. Isso é loucura. Eu avancei, a chuva escorrendo pelo meu casaco como veias expostas. Loucura é roubar o amor de um irmão e depois fingir que a família perdoa. Loucura é rasgar o passado para esconder os teus pecados. Pela primeira vez, vi o medo genuíno nos seus olhos, não o pavor de ser pego, mas o terror de ser visto. Eu fiz isso por ti, António, sussurrou ele. O João era veneno. Eu salvei-te.
Salvei-te. As palavras ecoaram como um tiro, e eu ri, um riso seco que se misturou à chuva. Salvar? Tu mataste-me, Manuel. E agora, eu vou salvar-te. De ti mesmo. A partir daí, a teia apertou. Eu comecei a espalhar rumores sutis, uma conversa sussurrada com a prima Lúcia na missa de domingo, sobre as noites solitárias do Manuel com o vinho e as memórias proibidas. Ela, devota e fofoqueira, espalhou o veneno como erva daninha no bairro. A Isabel confrontou-o numa noite que eu, acidentalmente, ouvi, espreitando da rua com o coração martelando. É verdade, o que dizem. Sobre o irmão do António, gritou ela, a voz ecoando pela janela aberta. Ele negou, mas a semente germinara. Ela começou a dormir no quarto das filhas, deixando-o sozinho com os fantasmas. Eu sentia o poder crescer em mim, uma euforia sombria que me fazia acordar cedo, o sol nascendo sobre os telhados vermelhos de Lisboa como uma promessa de retribuição. Mas a vingança tem o seu preço. Nas noites quietas, o vazio me consumia. Sonhava com o João, o seu riso e quando nas ruas de Alfama, e acordava com o peito apertado, questionando se valia a pena destruir o que restava da família por uma justiça cega. A dor não cura com mais dor, diria a minha mãe, se estivesse viva. Mas ela não estava, e o álbum vazio era prova disso. O Natal se aproximava, com as luzes piscando nas ruas do Chiado e o cheiro de rabanadas fritas pairando no ar. O Manuel, agora um homem assombrado, cancelou o jantar familiar. Estamos doentes, disse ao telefone, a voz rouca. Mas eu sabia a verdade, ele estava desmoronando. Eu fui à casa dele numa véspera de ano novo, carregando uma garrafa de vinho do Alentejo, o mesmo que colhéramos juntos na juventude. Ele abriu a porta, os olhos engestados, a barba por fazer. O que queres, António? Perguntou, bloqueando a entrada. Perdão, menti eu, estendendo a garrafa. Pela acusação no jardim. Eu estava magoado. Ele hesitou, depois cedeu, e nos sentamos na sala, o fogo crepitando na lareira como um coração exposto. Bebemos em silêncio, o vinho amargo na língua. Lembras-te da avó a dançar fado? Perguntei, casualmente. Ele assentiu, os olhos distantes. E a foto era a minha favorita. Lágrimas brotaram nos seus olhos, e ele confessou, num fluxo de palavras embriagadas, eu rasguei-as porque não aguentava ver-te feliz, António. O João. Ele amava-te mais do que a mim. Eu invejava isso. E o testamento? Era para te proteger, mas eu sei que errei. Confissão. A palavra soou como uma vitória, mas era só o começo. Eu o abracei então, sentindo o tremor do seu corpo contra o meu, e sussurrei, eu perdoo-te, irmão. Mas a família merece a verdade. Naquela noite, gravei a conversa no meu telemóvel, escondido no bolso. Não para a polícia, isso seria vulgar, mas para a família toda. Enviaria o áudio na manhã de Ano Novo, quando todos se reunissem na igreja da Sé para a missa da família. Mas o destino, caprichoso como o fado, interveio. 2 semanas depois, a Isabel descobriu o áudio sozinha, eu o deixara acidentalmente no carro dela, durante uma carona. O divórcio veio como um furacão, ela levou as filhas, a casa e metade dos vinhos. O Manuel, arruinado, vendeu o negócio para pagar os advogados e mudou-se para um apartamento minúsculo em Chelas, longe das vistas do rio que outrora o coroava um rei. Eu o visitava semanalmente, levando sopa de peixe e conversas vazias. Ele emagrecia a olhos vistos, os olhos fundos como poços secos. Por que fazes isto, António? Perguntava ele, uma tarde em que a chuva batia nas janelas como dedos acusadores. Para te salvar de ti mesmo, respondia eu, e quando as suas palavras antigas. Mas dentro de mim, a dúvida crescia, era vingança ou redenção? O álbum, que eu reconstruíra com cópias digitais impressas, agora enchia uma prateleira no meu apartamento, um testemunho mudo da nossa loucura. O clímax veio numa Páscoa chuvosa, quando o Manuel me ligou, a voz quebrada, eu vou-me embora, irmão. Para o Brasil, começar de novo. Perdoa-me. Eu fui ao aeroporto de Portela, o sol poente tingindo o céu de sangue. Abracei uma última vez, sentindo os ossos proeminentes sob a camisa fina. Vai em paz, disse eu, e entreguei-lhe uma carta, o testamento original, que eu recuperara através de um advogado discreto. A família é o que resta, escrevi.
Ele chorou, e eu saí dali com o peito leve, mas vazio. Anos se passaram. Lisboa mudou, os turistas enchem o bairro alto, o Tejo reflete arranha-céus modernos. Eu envelheci, o cabelo grisalho, as mãos trêmulas ao virar as páginas do álbum restaurado. O Manuel manda postais do Rio, com fotos de netos que nunca verei. A vingança me curou. Não. Ela me transformou num homem que entende o abismo humano, frágil, traiçoeiro, mas capaz de renascer das cinzas. E numa noite de ação de graças, sozinho com uma taça de vinho, eu sorrio para as fotos intactas e penso, a verdadeira memória não está no papel, mas na cicatriz que ela deixa.